tema da ministração hoje é o poder das palavras na edificação da família. Não é apenas o poder da palavra, que a palavra, nós sabemos que a palavra de Deus tem o poder e ela é a base, a estrutura, é o alicerce para a edificação. Porque a palavra do Senhor diz assim: se o Senhor não edificar a casa, em vão trabalha os que a edificam. Mas eu queria falar hoje exatamente sobre o poder das nossas palavras na edificação das famílias. A palavra de Deus em Provérbios capítulo 10, versículo de número 11, Provérbios 10, versículo 11, a versão que eu utilizo é a versão nova, a nova versão transformadora. Ela diz assim: as palavras do justo são fonte de vida. As palavras dos perversos ocultam intenções violentas. Mas fica com essa parte: as palavras do justo são fonte de vida. No capítulo 12, no versículo 18 também de Provérbios, a palavra do Senhor diz assim, capítulo 12, versículo 18. Eu acho que eu anotei errado aqui o texto, mas há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Há palavras que ferem como espada, mas a língua dos sábios traz cura. Eu só anotei a referência errada aqui, ou é o capítulo 12, 18, ou é na sequência aí nós já encontramos, mas essa é de fato a palavra para a nossa vida. E ainda o versículo 14 do capítulo 12 diz assim: as palavras sábias produzem muitos benefícios e o trabalho árduo é recompensado. As palavras sábias produzem muitos benefícios, mas a palavra dos sábios é recompensada. O versículo 18 mesmo, do capítulo 12, diz assim: os comentários de algumas pessoas ferem, mas as palavras dos sábios trazem cura. É que eu tinha duas anotações aqui. A outra versão é que diz: há palavras que sábios traz cura. Espírito Santo, que a tua presença que já se faz manifesta neste lugar possa continuar por meio dessa palavra, trazendo vida, transformação, ensino, para que nós possamos sair daqui edificados, conforme o teu querer, conforme a tua vontade. Há um provérbio chinês que diz o seguinte: há três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra pronunciada e a oportunidade perdida. Três coisas que nunca voltam atrás: a flecha lançada, a palavra liberada, a palavra proferida, a palavra declarada, a palavra pronunciada e as oportunidades perdidas. É impressionante quando você para pensar a respeito disso. Há um poder incalculável nas palavras. Aqueles que conseguem usar o dom das palavras como instrumento de transformação, eles conseguem mudar circunstâncias, conseguem mudar realidades, e até mesmo as palavras, elas têm poder para moldar uma cultura. Quando as palavras são liberadas e proferidas e declaradas com intenção e com propósito de construir um futuro diferente e saudável, elas fazem coisas que nós jamais poderíamos imaginar que são capazes. Quando nós olhamos a palavra, nós vamos entender o seguinte, porque às vezes
sem consequências. Há muitas pessoas que são inconsequentes na forma de como usam as suas palavras. Mas a Bíblia nos diz lá em Hebreus capítulo 11, versículo 13, versículo 3, que o mundo, conforme conhecemos, ele foi criado pelo poder da palavra de Deus. O mundo como nós conhecemos. Deus disse: haja luz, e houve luz. Ou seja, Deus foi liberando, dizendo: haja, 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 e foi acontecendo. A única coisa que Deus disse assim: agora façamos, que Ele fez com as suas próprias mãos, Ele desenhou, foi eu e você, façamos o homem a nossa imagem, presentes no momento da criação. Então o Senhor nos moldou com as suas próprias mãos. O restante de tudo que nós conhecemos foi feito pelo poder da palavra. A palavra liberada, ela vai encontrando lugar e vai encontrando forma, e através do poder de Deus. É por isso que o texto diz: pela fé nós compreendemos que o universo foi criado por intermédio da palavra de Deus, e que aquilo que pode ser visto foi produzido a partir daquilo que não se vê. Os primeiros heróis da fé sempre entenderam isso. Os homens e mulheres de Deus sempre foram muito cuidadosos com relação a aquilo que saía da sua boca. Mas olha o que o salmista diz no Salmo 33:6: os céus foram criados mediante a palavra do Senhor, e todos os corpos celestes pelo sopro da sua boca. Ou seja, pelo que saía da sua boca. Ainda o verso 9 do Salmo 33 diz: pois ele falou e tudo se fez. Ele ordenou e tudo surgiu. Mas o que isso tem a ver comigo? Deixa eu perguntar para você. Você crê que você é imagem e semelhança de Deus? Sim ou não? Quantos creem que são imagens e semelhanças de Deus aqui? Quantos? Tem certeza? Agora, se você é imagem e semelhança de Deus, você acha que Deus ia fazer dar menos poder da sua palavra do que a palavra dele? Se você é imagem e semelhança de Deus na sua essência, em tudo que você é, quando você fala, as suas palavras são semelhantes às palavras de Deus. Eu sou boca de Deus, você é boca de Deus. Ou seja, por isso nós precisamos pensar na grande responsabilidade que nós temos com esse dom, com esse presente, com essa graça que Deus nos deu. Veja bem, por que um animal não é imagem e semelhança de Deus? Porque os animais não falam. Eles podem se comunicar por algum meio ou de alguma forma, mas eles não verbalizam, eles não falam, eles não têm essa capacidade cognitiva que nós temos de poder nos comunicar a partir da palavra que nós temos, que Deus tem colocado diante de nós. E se somos a imagem e semelhança de Deus, a nossa palavra também tem um poder criativo. Se nós somos a imagem e semelhança de Deus, se eu sou a imagem e semelhança de Deus, a minha família também é imagem e semelhança de Deus. Se eu sou autoridade espiritual como pai sobre a minha família, eu tenho a autoridade de Deus para criar, para liberar, para proferir bênçãos sobre a minha família. A recíproca também é verdadeira, por isso que eu tenho que tomar cuidado, porque a minha boca, ela precisa sair dela sempre palavras de bênçãos e não palavras de maldição. Tudo aquilo que eu profiro vai acontecer, pode acontecer, e eu preciso cuidar com aquilo que está na minha boca. E quando eu falo da construção da família, as minhas palavras, elas estão construindo ou destruindo a minha família. Diante disso, eu quero que você também entenda que em todo o contexto que nós vivemos, em todo o contexto que você vive, sabe, às vezes a gente se pergunta assim, mas o que é de fato o profético? O profético é um movimento? O profético é sensação? O profético nada mais é do que pela minha palavra eu construir aquilo que Deus quer construir nesse mundo, eu fazer, eu trazer revelação, eu trazer o entendimento, eu trazer o propósito. É por isso que nós precisamos entender que a nossa palavra tem poder, a tua palavra tem poder, não é só a minha não, a sua palavra tem poder, tem poder.
E aí nós vamos entender que tipo de poder. Vamos lá, de forma prática para a gente entender isso. As nossas palavras, ela tem poder para levantar as pessoas. Quando você traz uma palavra de fé, de esperança, quando você traz uma palavra de conforto, quando você traz uma palavra de ânimo, você levanta as pessoas. Quantos aqui já foram levantados alguma vez por uma palavra que alguém entregou para você? Às vezes você estava para baixo, às vezes você estava desistido, e alguém vem e dá uma palavra, basta uma palavra, e aquilo clareia um mundo para nós. Então, nós precisamos entender de forma prática que a nossa palavra pode levantar as pessoas, a nossa palavra pode inspirar as pessoas, aquilo que nós falamos pode fazer com que as pessoas falem: nossa, que legal essas palavras que ele e ela está falando. As nossas palavras, elas podem também levar as pessoas à ação. Tem muitas pessoas que estão paralisadas, tem muitas pessoas que estão travadas, tem muitas pessoas que estão prostradas, e uma palavra que nós damos a elas, elas se levantam e elas começam a agir, elas começam a ir na direção dos seus sonhos, elas começam a ir na direção do plano e do propósito de Deus para a vida delas. As nossas palavras também podem conectar pessoas, ou desconectar também. Eu percebo muito que às vezes nós não entendemos o quanto é poderoso aquilo que nós falamos, mas às vezes nós gostamos muito de falar dos outros e falar pouco de nós. Tem gente que gosta de falar muito dos outros e falar muito pouco de si mesmo. E às vezes quando nós falamos de outras pessoas, às vezes nós não entendemos, mas às vezes nós temos alguma barreira, alguma dificuldade com uma outra pessoa, e quando conversamos com alguém e falamos sobre ela, às vezes nós criamos uma imagem errada dessa pessoa, e aí nós desconectamos essa pessoa, e às vezes Deus tinha um propósito entre os dois. Ou, às vezes, nós fazemos o que deve ser feito. Nós agimos com honra e falamos sempre bem das pessoas que nós convivemos, e falamos sempre algo que é positivo, algo que é maravilhoso, e isso pode conectar as pessoas também. Alguém dizer assim: puxa, que legal, vou me aproximar dessa pessoa, porque eu preciso de caminhar ao lado de alguém dessa maneira. As nossas palavras podem despertar ousadia nas pessoas, podem despertar e ativar chamados, dons e ministérios. As suas palavras, elas revelam também as suas intenções, as suas razões, e as suas palavras revelam se você se importa ou não. Aquilo que eu falo, aquilo que eu digo, quando eu me pronuncio com relação ao estado, à situação que as pessoas estão vivendo, vão dizer se eu realmente me importo ou não com as pessoas. Então, quando eu digo para você que as suas palavras podem despertar chamados, dons e ministérios, eu estou falando aqui na questão de família. Um pai, uma mãe, ele precisa entender que todos os dias o maior ministério, o maior chamado que você tem é estar dizendo para o seu filho todos os dias aquilo que Deus quer que ele seja, aquilo que Deus crê que ele vai ser em Deus, todos os dias, todos os dias. As suas palavras podem despertar para a ação, para a movimentação na direção do Espírito Santo, naquilo que o Espírito Santo quer fazer. Então, quando você se propõe a falar algo positivo, algo transformador, algo que aconselha, algo que molda o caráter, você está dizendo: eu me importo com você, por isso eu estou dizendo. Eu me importo com você, por isso eu estou falando, por isso eu estou aconselhando, por isso eu estou aqui para trazer palavras de conforto a você. As suas palavras, elas podem fazer a diferença entre a tristeza e a alegria, entre a desistência e a persistência, entre a derrota e a vitória na vida das pessoas. Você imagina o quanto palavra de encorajamento. Agora, isso tem muito a ver também com esposa e esposo. Eu conheço muitos esposos e esposas que às vezes eu fico me perguntando, quando eu olho para eles, quando converso com eles, se eles são de fato, se eles se amam ou se eles se odeiam. Porque parece que eles vivem numa constante queda de braço. Cada um para um lado, cada um pensa, querendo uma coisa, cada um querendo diferente. Parece que até um torce pelo fracasso do outro. Deixa eu dizer, mulher,
Eu quero dizer uma coisa para você: o seu marido, ele precisa de uma palavra de encorajamento todos os dias suas para ele. Todas as vezes, todos os dias que ele levanta, dê uma palavra de encorajamento para ele. Todos os dias que ele chega, às vezes desanimado, quebrado, cansado em casa, não vai com as primeiras notícias de tudo que deu errado, não. Vai lá e diz para ele o quanto você tem orgulho do homem que sai para trabalhar, para batalhar, do homem que ele tem sido. Você vai perceber que mesmo que algumas coisas não são ainda do jeito que você gostaria que fossem, vão começar a ser transformadas na vida desse homem. Tem muitos casais, muitas famílias que estão em problemas porque as mulheres não são boca de Deus na vida dos seus maridos. E também tem muitas famílias que os homens não são boca de Deus na vida das suas esposas. A sua esposa precisa de elogios, de palavras que fortaleçam o seu mundo interior, que fortaleçam a sua vida. Agora, tudo que a gente sabe fazer muitas vezes é reclamar do feijão que queimou, reclamar da roupa que a gente não achou na gaveta, reclamar de que a água, a luz veio muito alta esse mês e tudo mais. E eu quero dizer para você, as nossas palavras, elas criam o nosso destino. As nossas palavras, elas criam o nosso mundo. As nossas palavras transformam a nossa realidade. Você precisa declarar, não aquilo que você está vendo de errado, você precisa declarar o que você crê, pelo poder da palavra, pelo poder da fé, pelo poder da ousadia no seu coração. É importante a gente entender esse princípio na nossa vida. As suas palavras podem fazer toda a diferença entre a tristeza e a alegria, entre a desistência e a persistência do seu marido, da sua esposa ou dos seus filhos, entre a derrota ou a vitória na sua família. Então, qual a escolha que você vai fazer? Mude as suas palavras. Mude o seu jeito de estar falando. Se for para falar bobagem, fica de boca fechada. Mas eu quero dizer para você, fale o que edifica, fale o que abençoa, fale o que transforma, fale o que vai realmente produzir mudança transformadora. Use as palavras com cuidado, com sabedoria e com propósito. Use as suas palavras com cuidado, com sabedoria e com propósito. Eu estava conversando com a pastora sobre essa palavra e compartilhando algumas coisas com ela, dividindo, construindo essa pregação. E aí nós conversávamos e algo ela disse, e quando ela disse, eu falei, fala devagar porque eu quero anotar. Fala devagar porque eu vou colocar aqui na minha mensagem também. E isso ficou batendo muito forte no meu coração. Eu fiquei refletindo sobre o que ela diz. Ela disse o seguinte: todas as palavras vêm carregadas de sentimentos. Todas. Mas que sentimento? As palavras, elas vêm carregadas de esperança. As palavras, elas vêm carregadas de coragem. As palavras vêm carregadas, às vezes, de medo. As palavras, às vezes, vêm carregadas de raiva, de ódio, de ressentimento, de reprovação. As palavras vêm, às vezes, carregadas assim, de forma que a gente precisa entender o que é que eu libero, o que é que eu estou liberando. Ou seja, então toda a palavra ela está associada necessariamente a um sentimento. E é por isso que nós precisamos entender que em família as nossas palavras definem destinos. As nossas palavras definem destinos. Se você está com a sua Bíblia aí, abra ela e acompanha comigo Gênesis 49. Em Gênesis 49, eu não vou ler esse texto todo, se bem que seria bem interessante, depois você pode estudar ele com mais detalhe na sua casa, mas eu quero dar algumas pinceladas aqui em Gênesis 49. Gênesis 49, a palavra do Senhor fala sobre quando Jacó chama os seus 12 filhos para liberar palavras sobre eles. É incrível como isso nós vamos vendo de geração em geração na Bíblia, quando os homens de Deus liberavam palavras sobre os seus filhos. Jacó chamou os seus 12 filhos, e o verso 1 diz assim: depois chamou Jacó os seus
seus filhos e disse: ajuntai-vos e anunciar-vos-ei o que há de acontecer nos dias vindouros. Eu vou dizer para você o que vai acontecer a cada um de vocês nos dias que hão de vir. Ele mandou chamar os seus filhos e disse, aí ele começa assim, ao filho primogênito, Rúben, aquele que na verdade era para ser um modelo, o exemplo, o referencial, o herdeiro principal, porque os primogênitos tinham até direito a dupla honra, a uma porção dobrada na própria herança paterna. Isso faz parte do processo da cultura judaica. Então ele chama Rúben e ele fala assim: Rúben, tu és o meu primogênito, a minha força e o princípio do meu vigor, o mais excelente em alteza e o mais excelente em poder, impetuoso como a água. Não serás mais o mais excelente, porquanto subiste no leito de teu pai, e então contaminaste, subindo sobre a minha cama. Veja bem, queridos, Jacó tinha chamado seus filhos e a ideia era liberar as bênçãos, e ele o faz. Com relação a Rúben mesmo, ele diz todas as bênçãos, tudo aquilo, ele declara tudo aquilo que era. E esse era o momento para Jacó dizer assim: você ganhou um 10 com louvor, Rúben, e eu quero aqui passar o cajado para você, lidera daqui para frente essa família. Mas uma coisa que a gente precisa entender é que os pais, não é porque eu tenho a responsabilidade de liberar a bênção sobre a vida dos meus filhos que eu passo o pano sobre os seus erros. Deus nunca faz isso. Ou seja, os filhos também precisam entender que, por mais que os seus pais os abençoem, por mais que os seus pais liberam palavras de vida, por mais que tenham uma promessa já estabelecida, eles precisam se portar e ser dignos dessa promessa. Porque se é a questão individual de cada um de nós, irmão, tem gente que senta nessa coisa: Deus falou para mim que eu vou ser isso, Deus falou porque eu vou ser aquilo, Deus que vai me prosperar, que Ele vai me dar um casamento, que Ele vai me dar uma família, que vai isso. Então senta em cima disso e não faz nada para ver. Então começa a viver uma vida desregrada, anda em pecado, faz tudo em contrário à vontade de Deus, aí você vai ver que vai acontecer. O pai vem e ele fala: todas essas bênçãos foram planejadas por Deus. Deus te fez assim, assim e assim, mas você desonrou o leito do seu pai. Então, por essa razão, você não vai ser esse cara abençoado. Sabe o que é isso, irmãos? Talvez você possa dizer: mas e se ele naquele momento tivesse entrado em profundo arrependimento, confissão de pecados? Eu creio no poder de Deus para mudar as circunstâncias. O grande problema é que muitas vezes os membros da família estão com o coração endurecidos, obstinados, e não conseguem tomar essas decisões. Mas de todos os filhos, eu peguei 3 ou 4 exemplos aqui dos 12 filhos, para a gente entender como que as coisas trabalham. Olha só, com relação ainda a Simeão e Levi, olha o que Jacó diz a respeito desses filhos. Simeão e Levi, vocês são, é o capítulo 49, versículos 5 e 7, se você está acompanhando aí. Versículos 5 e 7. Simeão e Levi, vocês são irmãos, as suas espadas são instrumentos de violência no seu secreto conselho, e então não entre no seu secreto conselho, não entre na minha alma, com a sua congregação a minha glória não se ajunte, porque no seu furor vocês mataram homens, e na sua teimosia arrebataram bois. Maldito seja o seu furor, pois era forte, e a sua ira, pois ela era dura. Eu os dividirei em Jacó e os espalharei em Israel. Presta atenção nessa questão aqui.
Um pai dizendo para os filhos: vocês são irmãos, vocês se juntaram para se rebelar, vocês se juntaram para ficar aí, para serem violentos. Ele diz: vocês são violentos, as suas espadas são instrumentos de violência. E ele diz assim: não contamine os meus sentimentos, a minha alma. Eu não quero compactuar de relacionamento assim, de intimidade com vocês, e não quero compactuar a adoração com vocês também. Ele deixa bem claro: não é possível haver um relacionamento nesse processo. Agora, aqui tem uma chave. Hoje pela manhã falei muito sobre isso, e foi algo que o Senhor trouxe muito forte ao meu coração. Ele olha para eles, e pode deixar esse versículo aí para mim, por favor. Ele olha para eles, porque nós temos às vezes um costume, irmãos, de identificarmos os nossos filhos com o erro deles. Os nossos filhos, eles não são o erro que cometem. Os nossos filhos, eles não são as coisas erradas que fazem. Os nossos filhos, eles são o que Deus diz que eles são. Então nunca trate os seus filhos, porque Deus nunca te tratou segundo os seus erros. Deus nunca te identificou e chamou pelos seus defeitos. Deus nunca te chamou pelos seus erros. Deus nunca amaldiçoou você. E Jacó, ele diz o seguinte: maldito seja a sua ira, não você. A ira, maldito seja a sua fúria, ou seja, a violência que está no seu coração. Isso é algo maldito, amaldiçoado, que não faz parte de você. Mas ele não disse assim: maldito seja você, seu irado, maldito seja você, seu briguento. Ele não. E é isso que muitos pais às vezes não entendem. Tem pai que fica indignado com as atitudes dos filhos e os identificam com a própria atitude. Não, maldita é a ira, maldita é a fúria. O seu filho não é maldito, o seu filho não é isso. Então, quando ele diz assim: olha, eu não posso compactuar com vocês enquanto que vocês estiverem nessa situação, porque senão eu atrairia a maldição da ira, da fúria, da violência para a minha vida. Essa é uma chave que nós precisamos aprender a não olhar para os nossos filhos segundo os erros deles, segundo os fracassos deles, mas nós devemos olhar para os nossos filhos segundo as promessas de Deus na vida deles, segundo aquilo que você sabe que Deus os trouxe ao mundo para ser na sua vida, sabe? E aí o Senhor, ele declara o futuro, fala: infelizmente, por tudo que vocês têm feito, vocês não vão ter um território tranquilo, vocês vão ser espalhados entre os seus irmãos, vocês vão viver de um lado a outro, vocês não vão ter segurança, não vão ter conforto. E essa era uma situação de alguém que viveu e não tinha controle sobre as suas emoções. Mas talvez você fale assim: mas e aí, Jacó não tinha filhos abençoados? Ele tinha sim, todos os seus filhos eram abençoados, mas alguns tomaram algumas decisões erradas. Mas ele teve alguns que entenderam o espírito, o propósito que Deus tinha para a vida deles. É o caso de Judá, o filho que no versículo 8 a 12 do capítulo 49, a Bíblia diz: Judá, a ti te louvarão os teus irmãos, a tua mão será sobre o pescoço dos seus inimigos, os filhos do teu pai a ti inclinarão. Judá é um leãozinho, da presa subiste. Filho meu, encurva-se e deleita-se como um leão, e como um leão velho, quem o despertará? O cetro não se arredará de Judá, nem o legislador dentre os seus pés, até que venha Siló. E a eles se congregarão os povos. Ele amarrará o seu jumentinho à vide, e o seu filho ao filho da jumenta, a cepa mais excelente. Ele lavará a sua roupa no vinho, a sua capa em sangue de uvas. Os olhos serão vermelhos de vinho, os dentes brancos de leite. Sabe, na verdade, o Judá é exatamente da onde vem a descendência do Messias, da onde vem Jesus. E nesse propósito, ele libera essa palavra, mostrando realmente a marca
daquele homem que disse assim: a liderança, o cetro de autoridade vai estar nas suas mãos, você será legislador, ou seja, vivendo pelas leis de Deus, pelos princípios de Deus, como um leãozinho, como um leão maduro, ou seja, como Jesus que veio e representa para nós esse propósito, alguém que é fiel desde a infância, juventude até a maturidade. Ele mostra e fala aí até do jumentinho, exatamente daquela figura de Jesus quando entra em Jerusalém, da roupa de salvação, da roupa lavada no vinho, que significa o sangue do cordeiro, e de uma capa de proteção. Essa palavra liberada, se você for ver toda a descendência de Judá, é cumprida cabalmente a profecia liberada pela vida dos seus pais. Mas, para a gente finalizar sobre alguns dos filhos aqui que eu peguei para a gente pontuar nesse momento e trazer sobre como que há poder nas nossas palavras, na edificação da história da nossa família, nós vamos aí ver a história de José. A história de José traz um fechamento assim extraordinário para nós. José, capítulo 49, 22 e 26. José, um ramo frutífero junto à fonte. Os seus ramos correm sobre o muro. Os flecheiros lhe deram amargura e o flecharam e odiaram. O seu arco, porém, susteve-se no forte, e os braços de suas mãos foram fortalecidas pelas mãos do valente Jacó. De onde é o pastor e a pedra de Israel? Pelo Deus de teu pai, o qual te ajuntará, e pelo Todo-Poderoso, o qual te abençoará, com as bênçãos dos altos céus, com as bênçãos do abismo que está embaixo, com as bênçãos do seio da mãe, da madre, com as bênçãos de teu pai, te excederão as bênçãos de meus pais, até a extremidade dos outeiros eternos. Elas estarão sobre a cabeça de José, sobre o alto da cabeça, daquele que foi separado, o mais relevante, o mais destacado de todos os seus irmãos. Todos nós conhecemos a história de José. José, ele nasce num berço de ouro, poderíamos dizer assim. José, ele nasce de forma esperada, ele foi desejado, ele foi planejado, ele foi esperado por muito tempo. Orou Jacó por José, era a expectativa, era o momento mais importante na vida daquele pai, e nasce José. E José nasce e é recebido pela sua família, é recebido pelos seus pais com alegria. Mas situação das palavras, das promessas, o que Deus tinha para a vida de José, de repente há uma virada na sua vida no meio da própria família. Aquele jovem que o seu pai o abençoava, liberava sobre ele, começou a perceber que os seus irmãos o amaldiçoavam todos os dias. Os seus irmãos não podiam o ver, que diziam palavras depreciativas a respeito dele. Diziam palavras obscenas a respeito deles. Havia ódio, amargura, ressentimento, inveja no coração dos irmãos de José. Todos nós sabemos como essa história se dá. Sendo José o queridinho do papai e aquele que, de repente, para os seus irmãos, era o mais odiado pelos seus irmãos. Ele, de repente, os seus irmãos o tomam, colocam ele num poço seco. Eles começam a considerar, tirar a vida de José, matar a José. Eles começam a confabular a respeito disso, até que um deles tem uma ideia, uma excelente ideia, uma grande ideia: vamos vender o nosso irmão como escravo. Eu não sei o que é pior dessas coisas todas. E aí, de repente, eles vendem José, e José vai para o Egito, e lá parece que tudo vai melhorar um pouco, porque ele vai para a casa de Potifar, e ele começa a crescer lá, se desenvolver, se tornar até a liderar e ser um mordomo fiel naquela casa. De repente, injustamente,
esse José também, aquele menino que veio debaixo de promessa, aquele menino que só tinha recebido palavras boas dos seus pais, abençoadoras do seu pai, agora está numa situação em que palavras mentirosas são ditas a respeito dele, de que ele teria tentado seduzir a esposa do seu patrão, e ele é enviado diretamente para a prisão, 20 anos na prisão, e lá fica José, esse tempo todo vivendo e sofrendo essas situações. Mas você não vai encontrar na boca de José murmuração. Você não vai encontrar na boca de José palavra de maldição contra os seus algozes, contra os seus irmãos, contra o seu ex-patrão. Você não vai encontrar na vida de José esse tipo. Você vai encontrar um José que está firmado numa promessa que ele tem recebido de Deus sobre a sua vida. Você vai encontrar um José que guarda o seu coração. Você vai encontrar um José que tem uma esperança. Ele está aguardando a promessa de Deus cumprir na sua vida. E depois daquele tempo que ele passou na prisão, Deus coloca José num palácio. E no a ele uma família, uma esposa, filhos. Deus dá a ele poder. Ele se torna o segundo homem mais importante de todo o Egito, que não era uma nação só, era um império naquele tempo. Deus dá a José a unção, a graça de alimentar milhares e milhares e milhares de pessoas num tempo de fome e escassez. Deus dá a José essas possibilidades, e Deus dá a oportunidade de José também suprir a necessidade de alimento dos seus irmãos e dos seus pais. De repente, José tem nas mãos a oportunidade de se vingar de tudo aquilo que ele tinha passado, porque chegam os seus irmãos, que não o reconhecem, mas chegam os seus irmãos para comprar comida para os seus pais num tempo de fome. Chegam os seus irmãos e José logo os reconhece. Uma coisa mexe no seu coração, mas José continua ali sem liberar palavras de maldição. José continua ali simplesmente focado no propósito. Irmãos, deixa eu dizer uma coisa para você. Até que chega um momento em que ele não aguenta mais, e ele explode, e ele reúne com seus irmãos, ele chora com seus irmãos, e ele perdoa os seus irmãos, e ele abraça os seus irmãos, e ele diz para os seus irmãos: eu sei que Deus está transformando todas essas maldições em bênçãos. Eu sei, vocês são responsáveis pelo que fizeram, mas Deus transformou tudo isso em bênção. Foi para a preservação da vida, da família e de todos nós. Aqui uma chave que a gente precisa ter, e é a maior de todas elas para a construção de uma família. Nós precisamos entender uma coisa: não importa o quanto um fere o outro, não importa o quanto palavras, seja do seu pai, seja da sua mãe, seja do seu irmão, seja dos seus filhos, porque eu tenho visto muitos pais feridos por causa de palavras que ouvem dos seus filhos, que são inconsequentes, irresponsáveis, ingratos, de não reconhecerem tudo que sua mãe, seu pai, seus pais fizeram na sua vida e machucam e ferem. Deixa eu dizer uma coisa para você, uma coisa que eu tenho aprendido, é que você pode prosperar, você pode ter um bom emprego, você pode até seguir em frente, mas enquanto você não fizer um conserto familiar, enquanto não houver palavras de perdão, de ajustes, você não vai ser feliz por completo. Haverá ainda uma angústia, uma tristeza represada dentro do seu coração. Olhe para mim, José era um homem de todos os que não eram o faraó, o mais bem sucedido naquele momento no Egito. Ele era o segundo homem mais importante no Egito. Ele era o cara da vez. Nas manchetes estavam lá: José consegue evitar que 50 milhões de pessoas morram de fome. José consegue que o governante, o faraó, seja proprietário de todas as terras do Nilo até chegando lá perto da Itália. José. Mas isso não
conseguia reparar algo que José lembrava, que os irmãos dele tinham jogado ele no poço, que os irmãos dele tinham vendido ele como escravos, que os irmãos dele tinham feito dele gato e sapato. Aquela dor, aquele sentimento ainda estava represado dentro do coração de José. Mas quando vem a chave do perdão, e ele libera o perdão, e ele diz para os seus irmãos: fiquem em paz, eu não vou fazer nada contra vocês. E aí ele chora, aí ele abraça, aí ele perdoa. Aí sim a alegria se torna completa. Quando os seus irmãos trazem o seu pai, ele encontra com o seu pai, aí você percebe que toda uma construção é feita. Mas presta atenção, tudo está ligado com as palavras de José. Tudo que ele liberava, tudo que ele dizia, tudo que ele falava, tudo que ele disse para os seus irmãos: fique em paz, fique tranquilo, vocês fizeram mal contra mim, mas eu já entendi que Deus transformou todo esse mal em bem. Eu não vou pôr as minhas mãos em vocês. A grande chave da construção da família, a maior de todas elas, se chama perdão. A maior chave da construção de qualquer coisa no universo se chama perdão. Foi para perdão dos nossos pecados que Jesus foi na cruz do Calvário por nós. Agora, nós precisamos aí decidir: eu vou realmente agir, e que as minhas palavras vão ser palavras de perdão ou vão ser palavras de ofensa? Porque a maior ofensa gerada no coração das pessoas se estabelece a partir das palavras liberadas, palavras duras, palavras negativas, palavras depreciativas, todas essas coisas. Por isso, diante disso, eu quero dizer para você: quando o pai de José diz: olha, sobre você estarão as bênçãos dos altos céus, vão estar as bênçãos das profundidades do abismo, ou seja, das águas de cima, das águas de baixo, do que a terra pode produzir, do que os céus podem liberar. Diante de você você vai ter a bênção do filho que mama no peito da sua mãe, a saúde, o carinho, esse sentimento de ser abraçado. Essas palavras são liberadas dizendo: olha, José, os seus ramos, eles não vão ficar só dentro do nosso território. Você é como os ramos que passam por cima do muro e abençoam aos outros. Foi exatamente isso que aconteceu. José foi além da sua família, José foi além daquilo que ele esperava, e as bênçãos que ele tinha, abençoou pessoas do outro lado também. Sabe, quando Deus disse assim, Jacó disse para José assim: você vai ser o mais destacado, você é o mais destacado entre os seus irmãos. Ele estava dizendo sobre aquilo que José carregava. Ele carregava algo poderoso. Deixa eu dizer para você: os seus filhos carregam algo poderoso, e você precisa liberar palavras como essa sobre a vida dos seus filhos todos os dias. Você precisa liberar essas palavras sozinho, orando, declarando. Quando você olha nos olhos deles, você precisa declarar sobre o seu filho, sobre a sua filha, o que é que eles carregam, o que é que Deus tem para fazer através da vida deles. É isso que você vai construir em família. Você precisa olhar para o seu marido e dizer: mulher, o que é que o seu filho, que o seu marido carrega, e o que é que ele precisa liberar? São essas palavras que vão produzindo poder, graça, unção e materializar a bênção de Deus sobre a sua casa. Você, marido, precisa olhar o que a sua mulher carrega de Deus dentro dela e liberar, e liberar, e liberar, e liberar. As suas palavras vão construir famílias que cumprem o propósito de Deus na sua geração. É exatamente isso que vai mudar o caos que esse mundo está vivendo. É por isso que Satanás tem mirado todas as suas metralhadoras contra a família, para destruir a família. Porque existe um poder incalculável quando uma família está debaixo da bênção, do favor de Deus. Quando uma família libera conforme o que Deus tem estabelecido, ninguém pode parar uma família. Nada, nem ninguém pode roubar o propósito. E hoje eu estou dizendo aqui para você: você tem o poder de mudar a história da sua família a partir das palavras que você libera. Você tem poder de liberar e definir o destino da sua família a partir das palavras que você vai liberar. E eu tenho certeza que tem muita gente hoje que vai entrar em arrependimento e confissão diante de Deus e dizer: Deus, em nome
de Jesus eu anulo toda palavra negativa, todas as palavras terríveis que eu já liberei sobre a minha família, sobre os meus filhos. E de hoje em diante eu vou só profetizar, só liberar o destino que eles têm conforme a tua palavra. Pelo poder da palavra, o mundo que nós conhecemos, o universo foi formado. Pelo poder das suas palavras, a sua família vai ser tudo aquilo que Deus está propondo nesse tempo. Ela vai ser ramo frutífero, ela vai ser como galhos que correm sobre o muro, não há limites para o Espírito Santo. Vai ser sim provada por lutas. José foi provado por lutas, mas ele foi provado, ele passou pela prova, ele tirou um 10 e ele foi aprovado. Se não passamos por provas, se não passamos por lutas, nós não somos aprovados. Então, se você tem dito assim, a minha família está passando por luta, o que é que está acontecendo? Que não seja por causa do vendaval que você está provocando com as suas palavras. Pode ser um sopro do inimigo, pode ser qualquer coisa, mas tem gente que está provocando as suas próprias ventanias com as suas palavras. Sabe, é importante que a gente entenda essas coisas. Eu quero declarar que a sua família, você precisa declarar: a minha família é um arco forte. Eu e o meu esposo somos esse arco forte. Lá na minha casa eu sou o arco, a minha esposa é aquele negócio que eu não sei o nome, que retesa, e os meus filhos são a aljava onde guarda. Os meus filhos são a flecha, o cordão, né? Minha esposa é o cordão, eu sou o arco, e os meus filhos são a flecha. E você precisa dizer assim: eu sou o arco forte. Nós somos um arco forte, enviamos as flechas para o destino que Deus tem colocado. Coloque-se em pé.